Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma semana de aula e hoje a gente vai falar sobre o Antropoceno, lá no grupo 7, no módulo 22, nas páginas 146 até a 151. O Antropoceno, que do prefixo grego antropo significa humano e o sufixo ceno denota as eras geológicas. Este é, portanto, o momento em que nós nos encontramos hoje, é a época dos humanos, né? Ali onde envolve a era geológica, o tempo geológico. Então, os cientistas estimam que o planeta Terra ele tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e esse intervalo ele é chamado de tempo geológico e dividido por estudiosos para uma melhor compreensão dos eventos ocorridos, e essa divisão ela é feita em unidades maiores, que são os éons, que são subdivididos em eras, períodos, épocas e idades, cada um deles caracterizados por um evento marcante. Aqui então nós temos a divisão, né, onde ela é feita em unidades maiores. A gente tem aqui o éons, Fanerozoico, a gente tem as eras, né, Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, Proterozoico, Arqueano, Pré-Arqueano. Quais são esses períodos? Por exemplo, o Cenozoico ele aconteceu no período quaternário, na idade 0,01, 0,01-2. O terciário aconteceu há 2,5 milhões de anos, e assim por diante. Estima-se então que a vida na Terra ela tenha surgido aproximadamente 3,5 bilhões de anos durante o éon Arqueano, e de lá para cá o planeta passou por grandes modificações, como por exemplo a movimentação das placas tectônicas, o reposicionamento dos continentes e a transformação da composição atmosférica, e com isso houve grande diversificação das formas de vida. No entanto, ao longo dessa história, a vida na Terra passou por diversos períodos em que quase também chegou ao fim. As espécies sobreviventes se diversificaram novamente, mudando a conformação da vida no planeta. Os paleontólogos caracterizam esse evento catastrófico global como extinção em massa, sendo 5 os eventos mais importantes, o qual a gente vai estar tratando ao longo dessa aula. Vamos falar desses 5 eventos importantes. Então aqui tem mais uma imagem, que traz aí sobre essas extinções que ocorreu em massa durante essa época. A primeira grande extinção, ela ocorreu no período Ordoviciano, por volta de 443 milhões de anos, e ela extinguiu entre 60% e 70% das espécies do planeta, devido à ocorrência de um período glacial, muito gelo. O congelamento da maior parte da água dos oceanos afetou os organismos marinhos, como por exemplo os moluscos, os cefalópodes primitivos e também os peixes sem mandíbulas. Então, devido a esse congelamento, esses animais não conseguiram sobreviver, se adaptar e acabaram sendo extintos. A segunda grande extinção, ela ocorreu no período Devoniano, aproximadamente 354 milhões de anos atrás, afetando a sobrevivência de 75% das espécies. A principal causa desse evento foi o esgotamento do oxigênio nos oceanos. Então, a gente sabe que sem oxigênio muitas espécies não vivem. Algumas espécies que são anaeróbicas conseguem sobreviver, mas em sua maioria não. Então, acabou ali também ocasionando a extinção de várias espécies que viviam nesse habitat nessa época. Já a terceira grande extinção, ela ocorreu por volta de 248 milhões de anos, no período Permiano.
E nesse momento, aproximadamente 95% das espécies do planeta foram extintas por drásticas mudanças ambientais, como impactos de asteroides e atividades vulcânicas, né? Então todo esse fenômeno acabou por extinguir também várias espécies do planeta. A quarta grande extinção ela ocorreu há cerca de 200 milhões de anos, no final do período Triássico. Houve uma quarta extinção, na qual os eventos vulcânicos ocasionados pela movimentação de placas tectônicas causaram o aquecimento do planeta, né? Então ficou muito quente o planeta e extinguiu 85% das espécies. A quinta grande extinção, ela aconteceu há aproximadamente 65 milhões de anos, no período Cretáceo, levou à morte dos dinossauros e suas principais causas foram a intensa atividade vulcânica na região da atual Índia e o choque de um grande asteroide, mais de 10 quilômetros de diâmetro, que atingiu a Terra na região da Península de Yucatán, no México, né, levando à extinção também de várias espécies. Aí aqui nós temos, né, a imagem da extinção dos dinossauros, onde todo esse processo da quinta extinção levou à morte dessas espécies, né, de dinossauros. Segundo alguns pesquisadores da área, atualmente existem grandes discussões entre os cientistas de que estaríamos vivendo no Antropoceno, caracterizado pela sexta extinção em massa das espécies, causada pelos efeitos do Homo sapiens no planeta, né? A gente vê a imagem, que você olhando a imagem, o que você observa? Né? Uma grande poluição, a gente vê hoje, né, o nosso planeta sendo destruído pela poluição, pelas queimadas e tudo mais. Então, como eu já havia dito, o Antropoceno é um termo formulado pelo pesquisador Paul Crutzen, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Química no ano de 1995. O prefixo grego antropo significa humano e o sufixo seno denota as eras geológicas, as eras a quais a gente já citou. Uma das principais causas dos impactos humanos no planeta é o crescimento exponencial da população humana. Nos ecossistemas em equilíbrio, nenhuma das espécies cresce de forma ilimitada. A partir de determinado ponto, os próprios indivíduos passam a competir por recursos como alimento e abrigo, e há um declínio natural do número de indivíduos na população. Então aqui a gente colocou a população do planeta. 1800 depois de Cristo, a população humana atingiu o primeiro bilhão. Em 2011, chegamos a 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra e estima-se que em 2050 seremos mais de 9 bilhões de pessoas no mundo. Aqui, só para efeito de curiosidade, coloquei, né, esse gráfico de crescimento populacional humano para vocês se situarem, né, desde a metade do século passado, principalmente a população humana tem crescido com uma velocidade sem precedentes na história do planeta. Então tem crescido drasticamente, assim, né, muito. E como eu já falei para vocês, se a população cresce, logo precisa desmatar para construir moradia, precisa desmatar para poder fazer uma plantação, criar um gado e etc. Então, né, se aumenta a população, logo também tem que aumentar a produtividade de alimentos para suprir essa necessidade. É preciso que haja, né, um planejamento do espaço urbano para que a cidade não cresça desordenada. Então, segundo dados da ONU, aproximadamente metade da humanidade vive em cidades que ocupa cerca de 2% de áreas de terra do mundo. Existe uma estimativa que diz que até 2030, 60% da população viverá nas áreas urbanas. Com isso, é de extrema importância um planejamento que garanta a expansão da área urbana pelo mundo, né, sem que haja ali degradação do nosso ecossistema, para que não seja construída uma moradia em áreas impróprias,
Então, o estudo, o planejamento do espaço urbano, ele serve para isso. Como eu já falei, né, o planejamento do crescimento urbano, ele serve para que não haja um crescimento desordenado. E quando não há esse planejamento, sérios problemas podem ser causados ao meio ambiente, também à população, né? Problemas como, por exemplo, a erosão, as enchentes, a contaminação da água, do solo, aumento de doenças e também um trânsito incontrolável. Como eu já havia falado para vocês, se aumenta o crescimento populacional, logo tem que aumentar a produção de alimentos. E atualmente, 3 sistemas principais são responsáveis pela produção de alimentos no mundo, onde são as lavouras, as pastagens, a pesca oceânica e a aquicultura. Então, a lavoura, elas produzem a maior parte dos grãos e provém 77% dos alimentos, utilizando 11% da área do globo. As pastagens, elas produzem carne e alimento de origem animal, fornecendo 16% de alimento para a população mundial e utilizando 29% das áreas do globo. E a pesca oceânica e a aquicultura fornecem 7% dos alimentos. Aqui nós temos algumas imagens, né, onde os alimentos eles são produzidos, uma lavoura ali, uma pecuária, aquicultura e dentre os outros. Temos um problema que é a fome no mundo. Hoje nós sabemos que a fome, além de ser um grave problema social, ela também causa problemas ambientais, porque enquanto o ser humano não tiver suas necessidades básicas atendidas, ele não se preocupará com o meio ambiente, né? Então ele não vai ter essa noção, essa consciência. Então é preciso um olhar voltado, né, para esse problema. Aqui nós temos uma imagem, né, bem real que retrata um problema na África, que é a falta de alimento, a fome, né? Então muitas pessoas não têm suas necessidades básicas atendidas, não têm sua alimentação. E ali embaixo nós temos a obesidade, né? Vamos citar aqui os Estados Unidos, que principalmente as crianças estão bastante obesas. Então, um lugar existe a fome, crianças desnutridas, no outro a obesidade. Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida estou à disposição. Fiquem com Deus, se cuidem. Até mais.